Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede São Caetano do Sul, em São Paulo, José Roberto. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo, é muito bom, é extremamente agradável estar aqui novamente para a gente trocar algumas ideias filosóficas, compartilhar aí com o público que nos ouve já com uma boa constância. Hoje vamos falar sobre o voluntariado como expressão do amor. Naturalmente não vamos esgotar o tema, muito menos vamos trazer aqui verdades absolutas. Pelo contrário, a gente vai conversar, refletir e que possamos de alguma forma extrair ideias que para nós sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais. Esse tema ele é bastante rico, José Roberto, porque tanto o amor quanto a generosidade, enquanto conceito, são palavras ou ideias muito mal compreendidas, como tantas outras que a gente vem percebendo ao longo da nossa experiência humana. O amor, por vezes, nós o compreendemos como um egoísmo, como uma possessão, e, por sua vez, a generosidade como aquilo que nós damos quando nos sobra ou quando queremos dar. Então, há uma incompreensão desses temas, por isso eu gostaria que você começasse falando da generosidade, que não é uma criação do ser humano, é algo da natureza e nos ensina muito sobre nós próprios, porque a própria natureza é um exemplo belo de generosidade. Gostaria que você começasse falando um pouco sobre essas ideias. Exatamente, Danilo, desenvolver um pouco essa relação do voluntariado, né? Como buscamos desenvolver na Escola de Filosofia Nova Acrópole, porque muitas vezes relacionamos voluntariado com ajudar a outra pessoa, né? A outra pessoa quando ela está necessitada e também quando isso não vá, de certa maneira, exigir muito esforço da nossa parte. E nós percebemos justamente, né, que a natureza ela é extremamente generosa. Então, na natureza, nós vemos um exercício constante dessa generosidade. Você colocou alguns exemplos de como podemos constatar essa ação, né, muito ampla que a natureza tem para conosco, porque da terra surge o nosso alimento, temos o ar para podermos respirar, temos a luz do sol, né, que durante os períodos do dia banham a superfície da terra, e à noite temos também a luz da lua, a luz das estrelas, que também tem aí o seu papel necessário para que a Terra tenha as condições equilibradas suficientes para manter toda a forma de vida que ela mantém. Então, claro, hoje isso é visto de uma maneira bastante mecânica, é visto de um ponto de vista muito material. É por isso que nós buscamos resgatar um sentido mais relacionado com a grande maioria dos povos, né, Danilo, que existiam na antiguidade, sejam os povos do Oriente ou sejam os povos do Ocidente. Até para nós trazermos um pouco esse contraponto, né, para que através do exercício de valores que são próprios do ser humano, como a generosidade, nós possamos sentir em nós, né, essa chispa, essa chama de amor, ganhar cada vez mais força, cada vez mais intensidade. Não porque, como você sempre coloca aí no início dos nossos podcasts, né, não estamos falando de uma verdade absoluta, mas estamos falando de algumas ideias que a partir do momento em que a pessoa ela quer se relacionar com essas ideias, não como uma verdade absoluta, mas como uma tese de trabalho, né, um exercício para poder colocar na sua própria vida, ela possa sentir pouco a pouco, né, através da vivência dessa generosidade, dessa consciência de que nós devemos muito à natureza, inclusive os bons exemplos de ação, os bons exemplos de trabalho, os bons exemplos de serviço, ou seja, outro nível de generosidade, né, que nós vamos perceber na natureza. Um nível de nós olharmos para a natureza e tê-la como um exemplo, ela também nos dá esses exemplos de como a amplitude da ação, da sua ação em qualquer sentido, em qualquer campo, ela é sempre muito ampla, ela é sempre muito bela, ela é sempre muito espontânea. Por exemplo, realmente, né, todas as fontes de alimentos que nós necessitamos, nós retiramos da terra, em alguns lugares com mais trabalho, em outros lugares com menos trabalho, mas sempre
perfeitamente sujeita, perfeitamente flexível à aplicação do esforço e da inteligência humana. E também outros exemplos até muito mais sutis, né, como esse da luz do sol, da luz da lua, do azul do nosso céu ou do noturno, do céu ocupado pelas estrelas. Então é isso, né, Daniel? A generosidade ela não é uma criação do ser humano. A generosidade ela é uma concepção da natureza. É como a gente estava falando em um determinado momento atrás, que hoje nós não consideramos mais a natureza assim, né? Nós não a chamamos mais de Mãe Gaia, como, por exemplo, os antigos gregos a chamavam, reconhecendo que para com todos nós, né, a Terra é a nossa mãe, ela é a mãe da humanidade. Não importa se você nasceu no hemisfério sul, se você nasceu no hemisfério norte, se você nasceu na Europa, se você nasceu no Brasil. O que importa é que a todos, igualmente, ela dá as mesmas condições, as mesmas possibilidades de viver, de deixar viver e de termos aí um solo bastante firme, né, um ar bastante respirável e contato com as condições necessárias para que a nossa vida biológica, né, ela seja um suporte para que a gente possa desenvolver elementos muito mais interiores. E desenvolver, compartilhar aqui com o pessoal que nos ouve essa tese de que o voluntário é também uma dessas ferramentas e é uma ferramenta que nos ajuda a desenvolvermos ferramentas interiores muito poderosas. Sem dúvida, José Roberto, e eu pensava nessas ferramentas enquanto virtudes. A própria generosidade, que é poderosíssima, nos ajuda muito a conhecermos-nos a nós próprios, a entender o mundo em que vivemos e, através disso, expressar melhor essa ideia do voluntariado como consequência da generosidade. E é muito curioso, José Roberto, porque esse conceito de voluntariado, ele nos ajuda a compreender o mundo. E eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, justamente para que a gente pudesse entender a ideia do voluntariado como vontade, porque aquele que é voluntário atua por vontade, portanto, atua por consciência. Quando a gente vive uma vida com um sentido mais profundo do ponto de vista humano, quando a gente tem um ideal de vida e entendamos o ideal não como algo pessoal, como aquilo que eu quero enquanto ser humano, mas um ideal filosófico, um ideal religioso, um ideal artístico, um ideal que é expressão de um arquétipo, a gente começa a entender mais a generosidade e, em função disso, a gente vai refinando as nossas experiências e, com certeza, as nossas ações irão no sentido de colaboração, de cooperação com o mundo todo em que vivemos. Danilo, eu fiquei muito surpreso, né, quando um tempo atrás, acho que 1 ou 2 anos, eu esbarrei numa notícia de que 1/8 das pessoas do mundo ou fazem ou em algum momento fez pelo menos alguma ação de voluntariado, né? E assim, o espectro era muito grande, né? Ações às vezes muito simples, mas computadas como ação de voluntariado, né? Então é muita gente, 1/8 da população do mundo é 1 bilhão de pessoas. É claro que há todo tipo de sistematização aí, né? Algumas individualmente, outras relacionadas com organizações religiosas, outras com organizações políticas, outras com organizações científicas e assim sucessivamente. Mas nós percebemos isso, né? Que é tão próprio da natureza esse querer agir com generosidade que nós não só percebemos na natureza do sol, por exemplo, na natureza das florestas, na natureza do rio. Nós também percebemos isso, né, no inconsciente ou no subconsciente do ser humano. Então é algo, né, que já está em tendência na nossa constituição, na nossa programação fundamental, vamos dizer assim. Perfeito? Então, isso porque, tudo bem, para nós hoje talvez não seja um pensamento comum, mas esses antigos povos consideravam que sim, o ser humano também ele faz parte da natureza, né? Claro que as leis que regem as características interiores da natureza talvez não sejam as mesmas que a nossa, mas ainda assim existem relações. E eu vejo um pouquinho, né, essa questão da generosidade, do exercício da generosidade, do exercício da ação voluntária para auxiliar uma pessoa que esteja num momento de fragilidade, algo como o próprio também dessa natureza interior do ser humano.
Então, nós não estamos falando de nada novo, né, Danilo? Estamos falando de algo que nós percebemos na natureza e também percebemos como um dos fundamentos muito tênue e inconsciente de grande maioria dos seres humanos. O que, como escola de filosofia, ou como querendo compartilhar alguma ideia filosófica com as pessoas que nos ouvem, é compartilhar a ideia de um voluntariado filosófico, né? Ou seja, um sentido filosófico de exercício do voluntariado. Porque um dos elementos da nossa escola de filosofia é buscar integrar, né, a filosofia com a cultura e a filosofia e a cultura com o voluntariado, né? E é muito interessante que são 3 elementos, mas cada um desses elementos contém um pouco dos demais. Então, por exemplo, filosofia. Filosofia sempre vale lembrar a sua etimologia, né, Danilo? De onde vem essa palavra? Busca de sabedoria, né? E se filosofia é busca de sabedoria, quando nós relacionamos filosofia, cultura e voluntariado, em algum momento também podemos dizer que o valor filosófico do voluntariado também é busca de sabedoria. Por isso que nós buscamos integrar as ações como voluntariado na Escola Nova Acrópole. A questão da cultura também, né, Danilo? É muito interessante que esses antigos povos, os romanos principalmente, de onde vem a raiz etimológica de cultura, eles relacionavam isso com o fato de o agricultor, né, ele trabalhar a terra, prepará-la para o plantio e depois ele ir colocando as sementes que ele queria que naquele campo germinassem com o tempo. E ia preparando vários campos, né, cada uma com a sua própria espécie de sementes. Milho aqui, cevada ali e assim sucessivamente. E depois, claro, ele ia cuidando isso com a sua família, com os seus funcionários, com os seus trabalhadores, para com o tempo, né, ir cuidando daquele campo, ir sendo auxiliado também pelas variações da natureza, até que cada um dos campos produzisse os grãos que tinha sido programado. Então, eles relacionavam o cultus para eles, né, era esse ato de plantar semente e cuidar da terra para que em algum momento aquelas sementes germinassem e alcançassem o máximo do seu potencial. Então, sim, em Nova Acrópole também nós desenvolvemos atividades, ações culturais para que dentro do ser humano nós também possamos fazer o plantio dessas sementes e ir cuidando delas para que cada uma delas também possa se desenvolver. Por exemplo, cultivamos música, né, para que a música dentro de nós possa se desenvolver, não para que sejamos músicos, né, mas para que tenhamos uma riqueza musical, um gosto musical, uma amplitude musical. A mesma coisa com relação à pintura, escultura, canto coral. Né? Não porque nós vamos concorrer aí com as grandes sinfônicas, mas para que cada um tenha a sua experiência, né, de sentir como pode-se plantar muitos elementos dentro de si e ver esses elementos se desenvolverem de uma maneira muito natural, e isso vai nos enriquecendo. E nós podemos dizer também, relacionando com a questão do voluntariado, que os valores filosóficos também é um dos elementos do enriquecimento desse potencial humano, dessa variedade interior do ser humano, para que o ser humano se sinta, né, que interiormente ele está crescendo porque entende um pouco melhor a música, crescendo porque entende um pouco melhor as poesias, um pouco melhor a arte escultórica, a arte pictórica e também o prazer de servir em benefício de outros seres humanos. E por fim, o próprio voluntariado, né, Danilo? Porque nós queremos ações que sejam práticas, com certeza, mas que, em primeiro lugar, sejam um símbolo de um crescimento e uma transformação interior. Ou seja, o voluntariado que nós buscamos desenvolver em Nova Acrópole é um voluntariado que busca também
extrair os melhores elementos do ser humano. Aliás, ser um exercício disso. Saber fazer as coisas, saber por que fazemos as coisas, sabemos o que queremos lograr quando realizamos ações de voluntariado em benefício de quem necessite, em benefício da terra, em benefício da manutenção das nossas escolas, da recepção das pessoas que muitas vezes nos visitam na nossa escola. Então, o próprio voluntariado contém uma raiz de filosofia e também uma raiz enriquecedora cultural, porque sempre vai nos colocar em contato com pessoas diferentes e nesse exercício de paciência, de diplomacia, de tolerância, isso também nos enriquece para outras grandes batalhas da nossa vida. Basicamente podemos dizer que é isso, né, Danilo? Esse conceito de voluntariado, então, nos ajuda a compreender o mundo porque integra esses 3 valores, né? Os valores da filosofia, como busca de sabedoria, os valores da cultura, como cultivo de valores humanos, e de voluntariado e o voluntariado como também uma possibilidade de nós crescermos em sabedoria e crescermos em conteúdo e crescermos em valores interiores, sentir que possam ser compartilhados com o mundo. E essa ideia do voluntariado em termos de trabalho, não no sentido profissional, mas no sentido de um trabalho interior, inevitavelmente nos leva para dentro de nós próprios. Quando a gente estuda a nossa Constituição Septenária, que tantas vezes falamos aqui em nossos podcasts e nas salas de aula também em Nova Acrópole, a gente sabe da nossa mente dual, o nosso Kama Manas, que sempre faz as coisas esperando uma recompensa. A gente sempre age esperando algo em troca. Exemplo, em nossas profissões, ou seja, aquilo que a gente trabalha de maneira remunerada, amemos ou não o que fazemos, há um preço a receber, há um valor monetário para a nossa função, para o nosso trabalho. E isso é natural, está totalmente dentro de um contexto e devemos receber por aquilo que fazemos, obviamente. Entretanto, quando a gente trabalha voluntariamente, ou seja, por vontade, por consciência, em prol de outras pessoas, em prol também de nossa alma imortal, por que não? A gente percebe essa experiência de maneira mais direta. A gente consegue diferenciar uma coisa da outra e com a experiência advinda através do tempo, de uma aproximação mais clara da ideia do voluntariado, a gente entende um pouco melhor do que se trata. Quando não há essa compreensão, naturalmente que nós não estaremos falando então de um trabalho verdadeiramente voluntário, porque aí entram as questões pessoais e são coisas que a gente precisa refletir para que a gente aprenda verdadeiramente a trabalhar voluntariamente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente confunde, às vezes, ou podemos confundir, melhor dizendo, o trabalho voluntário como uma profissão, sendo que, na verdade, é algo que está para além disso tudo e, com certeza, é muito importante de falarmos sobre isso e também refletirmos um pouco mais sobre isso. É bem essa distinção mesmo, por exemplo, que você começou a tocar, né, Danilo? Nós trabalhamos porque nós nos preparamos a nossa vida para isso, né, para quando chegarmos na vida juvenil, na vida adulta, e nós podemos ir ascender porque as contas não deixam de chegar para ninguém, seja filósofo, seja não filósofo, né? Então o trabalho, ele nos dá essa condição de pagarmos as nossas contas, realizarmos alguns dos nossos sonhos, né, como viajar uma vez por ano, ou uma vez a cada 5 anos para a Europa, para os Estados Unidos, mantermos a nossa família, né, saudável, feliz, com alimento à mesa, num bom teto que os proteja das intempéries da vida, das intempéries da cidade, do mundo. O nosso trabalho, então, ele preenche esse foco, né, de nos permitir a manutenção dos elementos mínimos para a sobrevivência. Só que o ser humano, né, só sobrevivência não é suficiente. Uma pessoa pode perfeitamente sobreviver e ainda assim não estar se alimentando daquilo que a humanize. Ela pode, inclusive, né, ser muito eficiente, ser muito eficaz aí no trabalho que ela exerça, medicina, engenharia, advocacia, professores, mexer com máquinas, com computadores, técnicos, etc, etc, etc. E ainda assim sentir que lhe falta alguma coisa interior para complementar a sua existência, né? E uma dessas condições é justamente essa questão da ação feita por gosto, né? Da ação feita por espírito de voluntariado. Por exemplo, eu mesmo, né, Danilo,
20 anos atrás, quando eu cheguei em Nova Acrópole e assisti uma palestra, justamente me chamou muito a atenção, porque o tema era voluntariado e quem estava expondo essa palestra, né, num determinado momento, diz assim: olha, o trabalho voluntário, o trabalho generoso é algo próprio da condição humana, é quase que uma vocação para algumas pessoas. Eu fiquei muito surpreso com isso, porque eu e alguns amigos, né, quando éramos jovens, nós gostávamos muito, né, de nos envolvermos em determinadas atividades relacionadas, por exemplo, à igreja, a serviço social, e para ajudar, né, para estarmos ali juntos, para poder compartilhar alimento com as pessoas, poder estar num posto de serviço recebendo as pessoas, né? Nos achávamos muito heróicos e muito especiais. É claro que conforme o tempo foi passando, né, por falta de uma estrutura social que apoie esse tipo de atividade, cada um de nós foi seguindo seus caminhos e essas ações foram sendo deixadas de lado como assim, sonhos de jovens, né, que agora precisam lidar com coisas mais sérias. Então, quando eu cheguei em Nova Acrópole, né, e tive esse contato com essa palestra, como assim, né? Voluntariado como ação voluntária, ação generosa como expressão de vocação. Aliás, o que é vocação mesmo, hein? E levou algum tempo para eu compreender que a vocação é um chamado da alma, né? É o vocatio dos antigos gregos, dos antigos romanos. É um chamado da alma, é algo que a alma ela insiste, ela se manifesta tenuemente através da nossa personalidade, dos nossos 4 elementos, né? Para que o ser humano ele se atente que ela necessita de alguma coisa, que eu necessito de alguma coisa, que nós necessitemos de alguma coisa, e aí possamos colocar as melhores energias buscando alimentar esse chamado da alma, né? Sem eu saber, eu era um desses 1/8, né, da população mundial, que tinha um pouco, eu e os meus amigos, lógico, né, não era só eu, tinha um pouco desse chamado. É claro que foi arrefecendo com o tempo, alguns dos meus amigos perderam isso, alguns realmente aí se focaram nas coisas práticas que o mundo diz que é o que nós necessitamos para sermos completos, para sermos felizes, né? Alguns conseguiram, outros não conseguiram. Eu acabei encontrando a filosofia, e na filosofia com outros amigos, né, como você mesmo mencionou, como em 20 anos de experiência filosófica, em 40 anos esse ano, né, de experiência no Brasil, encontramos-nos com outras pessoas que também sentiram esse chamado, né, esse chamado da alma para integrar a busca da sabedoria, para integrar esse enriquecimento cultural interior e também para realizarmos algumas coisas que também foi sendo pouco a pouco fruto da nossa compreensão do que é ser voluntário, do que é a vocação como chamado da alma e o quanto é importante para complementar todas as demais conquistas no campo profissional, no campo pessoal e no campo familiar. Então a ação voluntária, né, ela é diferente da profissão, e você colocou muito bem aí quais são as diferenças, né? É um doar com a alma que vai se enriquecendo a ponto de chegar a um ponto em que oferece as coisas sem pedir muito em troca. E ainda assim, né, Danilo, como não existe efeito sem causa, né? Não querendo elementos que são muito materiais, né? Não querendo fazer porque eu quero que você me diga obrigado, não querendo fazer porque eu quero ganhar alguma coisa da ação que eu estou empreendendo, ainda assim, o efeito dessa ação feita de coração é um próprio enriquecimento do coração. É um sentir-se, é um ir sentindo-se como parte de uma grande família, é ir se sentindo como parte importante da natureza da Terra, parte importante da natureza do universo, né? Quando andamos na rua, não somos diferentes de ninguém que caminha ao nosso lado,
né? Aquele que pratica algo do exercício desses valores, da generosidade, do voluntariado, mas quando fechamos os nossos olhos e olhamos para a nossa alma, sabemos que, sem sermos perfeitos, sem termos alcançado um grau de sabedoria muito elevado, estamos cumprindo aquilo que, estamos nos esforçando para cumprir aquilo que é próprio da condição humana, que é saber que temos alma, sabermos que ela tem as suas necessidades e saber que ouvi-la e atender em algo dessas necessidades, né, a expressão das virtudes que são próprias da alma, nos dá uma sensação de bem-estar, de satisfação e de querer mais, né, Danilo? Querer ter cada vez mais para poder oferecer cada vez um pouco mais e um pouco melhor. Sem dúvida, José Roberto, e oferecer mais e melhor implica em fundamentar a nossa ação em valores atemporais. O Aristóteles fala muito da ideia do hábito. Enquanto a gente vai treinando as nossas ações cotidianamente, a gente vai robustecendo tudo aquilo que a gente está vivendo. Porém, além disso que Aristóteles ensina, nós poderíamos colocar a consciência também como motor de ação, porque o hábito ele acaba se tornando algo mecânico, e a gente percebe isso em experiências práticas da vida cotidiana. Ou seja, para encerrarmos a nossa conversa, gostaria que você falasse dos fundamentos que sejam mais elevados para uma ação voluntária mais profunda, mais humana. E a filosofia está repleta de bases de valores muito profundos. Toda a nossa ação, ela deve estar baseada na ética e na moral, como a gente aprende lá no início do curso. E quando a gente amadurece, a gente vai entendendo melhor o que isso significa. Ética são as ideias profundas, verticais, atemporais, e a moral é a aplicação dessas ideias, ou seja, teoria e prática. Isso é muito importante. E quando a gente começa num trabalho voluntário ou em qualquer experiência humana que a gente tenha, fazer o uso do nosso coração através de cada ação, ou seja, agir com esse pulso de valor, com essa ideia intrínseca que há no nosso ser mais profundo, a gente começa a entender melhor do que se trata o voluntariado. Toda e qualquer pessoa que ajuda em um orfanato, que ajuda em um lar de idosos ou em qualquer outro lugar que faça algo que não seja para si, é um voluntário. E isso é muito importante, sobretudo nesse momento de muito egoísmo. Portanto, eu gostaria que você falasse dessas ideias filosóficas para que cada um de nós aprofundasse um pouco mais aquilo que a gente está fazendo e aprendesse, claro, a cada vez mais não esperar nada em troca, mas sim agir voluntariamente com o melhor que nós temos enquanto seres humanos. Sim, Danilo, há já alguns anos, eu diria 40 anos do Brasil, quase 60 anos no mundo, Nova Acrópole busca resgatar esse velho conceito dos antigos povos, dos gregos, dos egípcios antes dos gregos, dos povos tibetanos, dos povos incas, dos povos astecas, dos povos celtas, das antigas culturas do Extremo Oriente, da China, do Tibete, do Japão, de que a Terra está viva e de que a Terra, estando viva, ela faz parte de um grande corpo vivo que é o universo. E que toda a dinâmica do universo, Danilo, funciona fundamentada no apoio, funciona fundamentado na manutenção da vida. Mesmo quando nós contemplamos a destruição, essa destruição ela simplesmente acaba com formas que já estão desgastadas, perigosas para a harmonia do meio em que estão, para serem substituídas por formas mais tenras, mais verdejantes, mais saudáveis e mais belas. Então a natureza, tudo nela é muito econômico, é muito harmônico e é muito belo. E esses antigos povos, Danilo, eu me lembro muito do nosso fundador no Brasil, professor Michel, contando a história de que quando os antigos romanos, precisavam fazer suas guerras e precisavam, por exemplo, cortar toda uma floresta para fazer os seus artefatos de guerra, quer vencessem a batalha, quer vencessem ou perdessem a guerra, depois ia toda uma equipe lá de trabalhadores, fazer o replantio daquele campo, para que daqui a 50, 60, 100 anos, aquela floresta ela pudesse novamente viver. Então eles tinham muito esse cuidado para com a natureza. A natureza para eles não era só uma questão de uso,
era um empréstimo, era uma confiança, era uma expressão de generosidade da terra. Então eles tinham essa visão de relação de que a terra era uma mãe. A Terra era um ser vivo, o universo é um ser vivo. Então, quando eles faziam as coisas, né, mesmo as coisas mais pesadas, como as atitudes de guerra, depois eles faziam também uma compensação. Como quando eu te peço, por exemplo, um dinheiro emprestado e algum tempo depois eu te faço essa devolução. Porque você é um ser vivo, é o meu amigo, né? Gosto de você e sei que você gosta de mim. Então é uma expressão de amor também. Né? Para com o ser humano, também para com a terra. Perdemos realmente essa questão, né, Danilo, de fazer as coisas sem desejar uma recompensa imediata. E um dos exercícios de mais de 60 anos na Nova Acrópole é resgatarmos essa ideia de que, sim, fazemos as coisas em benefício do nosso próximo, que está ao nosso lado, mas que também, numa dimensão muito maior, nós estamos fazendo pela terra. Nós estamos restituindo para o universo algo que o universo nos deu na forma, nas suas próprias formas, na forma de pessoas que estão ao nosso lado e que durante a nossa vida foram criando condições para que a gente também chegasse nesse momento da nossa vida. Então isso também é uma devolução de empréstimo. Eu não faço isso por você, Danilo, eu faço isso pela natureza. Né? Eu não espero algo de você pessoalmente, eu espero algo da natureza que seja sempre contribuir para o meu próprio crescimento a partir do momento que eu vou construindo também as condições para isso. E isso é algo muito interessante dentro dessa visão de voluntariado, né, que não é novo, não é inventado pela Nova Acrópole. É novo hoje, tá bom, né, porque isso foi um pouco esquecido. Mas das antigas culturas existem muitos exemplos mitológicos, históricos, religiosos, de que o ser humano ele já tem uma perfeita capacidade, né, de desenvolver esse potencial de generosidade que todos nós temos a partir do momento em que ele enfoca a sua ação como voluntariado ou com generosidade de um ponto de vista, de um patamar mais elevado. Então, um dos pontos de vista que nós trabalhamos é esse, né, de observar que a ação de voluntariado é uma ação em benefício da natureza, é ação em benefício do universo. E no momento certo, né, como não existe efeito sem alguma causa, a própria natureza, sem que eu me preocupe muito com esse retorno, ela irá me oferecer mais condições necessárias para que eu, como ser humano, continue a me desenvolver. Então, como você colocou muito bem, né, Danilo? O ser humano ele não tem como se livrar da raiz dos desejos. Mas nada nos impede de querermos mais, de querermos coisas mais belas e coisas mais puras e irmos desenvolvendo isso com um conhecimento consciente, que é justamente essa busca da filosofia, né, da Nova Acrópole, através desse resgate da filosofia de todas as antigas tradições, para podermos aplicar de uma maneira muito singela na nossa vida. Canalizado sim através de uma escola de filosofia, porque precisamos de um lugar para exercitar tanto a mentalidade como algo dessa prática, mas, como você também muito bem colocou, né, para que nós possamos sentir que na nossa vida cotidiana nós também possamos exercitar isso apesar das circunstâncias. E por mais difícil que sintamos que as circunstâncias externas estão, ainda assim nós somos livres, né, para escolher a melhor maneira de agir em cada momento. E esse discernimento também já é, de certa maneira, né, Danilo, uma retribuição à natureza generosa pela própria natureza do universo. Porque não fazemos isso por um grupo, não fazemos isso por uma pessoa ou por um grupo de necessitados. Fazemos isso pela natureza. Com certeza, José Roberto. Dessa maneira encerramos o nosso podcast. Lhe agradeço a presença e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Perfeitamente, Danilo. É sempre um grande prazer, né, poder exercitar um pouquinho esses pensamentos filosóficos, conversando com você e compartilhando com as pessoas que nos acompanham. Igualmente, José Roberto. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acropole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, basta acessar nova-acropole.org.br. Até a próxima!
A trilha deste podcast é de autoria de Jorge Bizet e chama-se Carmen Suite Seguedil.